Olá, caríssimos, caríssimas. Hoje nós vamos começar a trocar ideias sobre a criação, uma vez que nas nossas reflexões, nos nossos bate-papos, estamos sempre falando da criação a partir do mundo de hoje, a partir da ciência, a partir da visão que nós temos de mundo, a partir da visão que ao longo de séculos foi se estudando. Então hoje nós vamos começar alguma coisa que eu acho interessante também, são as tradições que os povos trouxeram de seus ancestrais sobre a criação. Todos os povos do mundo têm as suas teorias sobre como tudo foi criado. E todos os povos do mundo começaram a pensar como que tudo foi criado a partir do divino, a partir de algo superior, a partir de um ser superior. E nós, cristãos, descendentes de Abraão, eu costumo dizer que nós somos descendentes de Abraão e não descendentes de Adão e Eva. E vamos dizer por quê. Então nós temos entre nós cristãos a Sagrada Escritura que vai dizer como que Deus tudo criou. Os chineses, várias religiões chinesas vão dizer como que Deus tudo criou. Os hindus vão dizer como tudo criou, os shintoístas vão dizer como que tudo criou, e assim por diante, os incas, os maias, os astecas, os apaches, os nossos índios aqui no Brasil, todas as tribos indígenas e povos indígenas aqui no Brasil também têm as suas tradições e têm os seus comentários e a sua maneira de entender como que Deus tudo criou. Então, nós, passando de pai para filho, de pessoas para pessoas, foi levando-se ao longo de séculos a ideia da criação. E nós sabemos que na sua Bíblia, na minha Bíblia, na Bíblia cristã, seja ela católica, evangélica, seja ela ortodoxa, enfim, toda a Bíblia cristã vai ter duas narrativas da criação, ou seja, ela pega dois assuntos ou duas narrativas antigas que se falava sobre a criação e os autores acabam descrevendo isso para serem memorizados para os seus. A nossa Sagrada Escritura tem do Gênesis de 1 a 11, ou mais perfeitamente, de 1 a 2, capítulo 4, versículo A, e a partezinha, versículo 2, partezinha A. Para ficar mais claro, não precisa tanta precisão exegética assim, mas o capítulo 1 da Bíblia, nossa, fala de uma criação. O capítulo 2 fala de outra maneira de criação. São duas narrativas. Quando eu tinha oportunidade de catequizar isso junto do povo, eu falava muito sobre isso. O Gênesis, o que é? É uma literatura. O Gênesis de 1 a 11 é uma literatura hebraica. É uma literatura, não é uma realidade histórica, mas é uma tradição judaica vivida naquele povo. É um emaranhado de ideias, que nós não vamos descer aqui para falar de cada um deles, a tradição sacerdotal, a tradição javista, a tradição eloísta. Não vamos entrar nesses detalhes. Isso é mais para quem está estudando Bíblia. Mas nós vamos deixar a ideia de que a Sagrada Escritura tem duas narrativas. A primeira vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas, no início não existia nada,
e Deus começou a criar as coisas. E Deus disse, faça-se isso, isso se fez, faça-se aquilo, aquilo se fez, e assim por diante, a ponto de criar tudo, e no sétimo dia descansar. Essa narrativa é uma narrativa que nós chamamos de uma narrativa do período do exílio na Babilônia. Mais precisamente trabalhada por Ezequiel, o profeta, onde vai dizer que Deus trabalhava, mas que Deus também descansava. Eles estavam num período escravo, nós vamos poder falar melhor isso nos próximos dias. E a segunda, que é o capítulo 2 da nossa Bíblia, é um trecho, o capítulo 2, um trecho de uma ideia salomônica, do período de Salomão, onde Deus mexe no barro, e do barro faz homem, e do barro faz mulher. E diz, esse é o Adão e esta é Eva. Esta é a mãe de muitos povos, esse é o pai de uma geração. Então, esses dois capítulos, eles têm essa conotação. Lembrando, só para terminar, o capítulo 1, ele foi escrito muito depois do capítulo 2. Muito depois. O capítulo 1 é na linha de Ezequiel, para falar que Deus também descansou, que Deus tudo criou, foi dizendo e as coisas foram fazendo, e fez-nos a sua imagem e semelhança. Na última obra criada, Deus criou-nos a sua imagem e semelhança. Nos outros, ele diz, Deus criou, Deus criou, Deus criou. E no final ele vai para o plural. E Deus nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem sua e semelhança, ele nos criou. E o capítulo 2 da Bíblia vai falar de uma outra linha de criação. A criação que Deus faz Adão e Eva. Então são duas narrativas. Fiquem atentos. Nós vamos falar mais sobre isso. Toque o sininho. Dá um joinha. Sejamos humanos. E vivamos em paz.